Eu vou fazer a palração número 4 e vou falar sobre a parte genérica da minha tese, melhor, da tese do Sampaio, da minha dissertação. Como eu expliquei quando eu falei da minha dissertação, ela tem uma parte genérica e uma parte específica. Na verdade, meu interesse é na parte genérica, que são as lógicas do Sampaio. A parte específica foi apenas uma aplicação dessa visada lógica, talvez eu pudesse chamar até uma epistemologia das lógicas. O Sampaio, na parte genérica do seu trabalho, que está resumida no livro que eu até consegui uma autorização da filha dele para fazer uma publicação, Noções Elementares de Lógica, é o X da questão, né? É o que realmente é o cerne do trabalho do Sampaio. Esse livro aqui tem um prefácio do Argerberger, que foi professor dele no ITA, e que é um lógico profissional. E que faz algumas considerações, mas não se submete às ideias do Sampaio. Um outro lógico profissional, sem dúvida, o maior lógico brasileiro, o Newton da Costa, também conversou com o Sampaio sobre as suas lógicas e não se abalou. Mas a essência do trabalho do Sampaio é sobre lógica. E eu diria que a essência da essência é o questionamento de lógica. Por isso que eu ousei aqui falar uma epistemologia das lógicas. Hoje em dia, lógica é a lógica formal, matemática, aristotélica, a lógica do terceiro excluído, ou é ou não é, sim ou não. Essa lógica, que é a única que os matemáticos, os lógicos profissionais, admitem como lógica, né? Qualquer outra coisa para eles já não é mais lógica. Para o Sampaio, não. Para o Sampaio, essa é apenas uma lógica adjetivada. É uma lógica formal. Para os filósofos, ainda existem mais duas lógicas, né? A lógica dialética, que é basicamente a lógica do Hegel, e a lógica transcendental, seria a lógica básica do Descartes, né? O ser é, o não ser não é. Uma repetição da lógica do Parmênides. O Sampaio chama tudo isso de lógica. A dialética é uma lógica. A transcendental também. A transcendental já é uma lógica mais conflituosa, né? O Olavo de Carvalho, por exemplo, por isso que eu falei da paralaxe dele, não aceita bem essa lógica, por assim dizer, do absoluto, né? O ser é, o não ser não é. O que é, o que não é, não é. Essas três lógicas, ainda que sejam lógicas que, sobre o aspecto filosófico, são razoavelmente aceitas, né? São aceitas. Não são aceitas pelos matemáticos, pelos lógicos formais, que tudo se resume à lógica aristotélica. Poderíamos dizer assim, em termos gregos, né? Teríamos a lógica do Parmênides, a lógica do Platão e a lógica do Aristóteles. Só que Sampaio vai mais longe. Sampaio ainda desvela duas outras lógicas. Essas sim, altamente discutíveis, né? A lógica da diferença, ou a lógica do outro, que em Pascal seria a lógica do coração, né? Que tem lógicas que a própria lógica desconhece, né? Tem razões que a própria razão desconhece. É uma lógica do inconsciente,
Tudo isso na perspectiva do Sampaio, evidentemente. E essas quatro lógicas, as três da filosofia, mais a lógica da diferença, que poderíamos chamar a lógica do Pascal, ou talvez a lógica do Freud, a lógica do inconsciente. É uma lógica ilógica, se você quiser ver a perspectiva formal. Mas é uma lógica, existe uma lógica ali, segundo Sampaio. E essas quatro lógicas seriam as lógicas de base. A lógica transcendental e a lógica da diferença seriam as lógicas fundamentais e que, por um processo que seria uma espécie do Aufklärung do alemão, né? Do Hegel, que o Sampaio chama de síntese hiperdialética ou algo que o valha, gerariam as outras duas lógicas, a lógica dialética e a lógica formal. Então, a lógica transcendental, a lógica da diferença, a lógica dialética e a lógica formal seriam as quatro lógicas básicas do pensamento do Sampaio. Agora, ainda precisa uma quinta lógica, que seria, por assim dizer, a gerente dessas quatro lógicas, além de ser a tua própria expressão. Essa quinta lógica, eu prefiro chamar a lógica do Sampaio. Essa lógica poderia chamar a lógica hiperdialética, né? Ou a ontosistemática. Eu não gosto muito desses termos porque se remetem às outras lógicas, né? Mas, enfim, essas cinco lógicas é que são a essência do pensamento do Sampaio. Dito assim de supetão, né? Parece uma arbitrariedade, mas isso é algo pensado, analisado, exposto. O livro que eu mostrei aqui detalha isso. E o mínimo que eu posso falar é que certas pessoas, como por exemplo o Leonardo Boff, leu as obras do Sampaio e disse que, ainda que ele não desse assim a concordância, ele falou que algo a ser estudado, algo que merece ser estudado. O Boff. E quem mais? Aqui eu não estou me lembrando, mas tem outras pessoas respeitáveis. O Rouanet, por exemplo, também falou que é um trabalho adulto. O trabalho de Sampaio, segundo o Rouanet, é um trabalho adulto. Eu cito isso com mais detalhes na introdução da minha dissertação, para embasar um pouco com algumas autoridades respeitáveis, né, as ideias lógicas do Sampaio. E essa é a parte genérica do meu trabalho, que eu apresento de uma forma muito sumária. É o resumo do resumo do resumo daquele livro que eu mostrei ali, certamente com deficiências, né, porque apesar de eu já ter lido aquele livro 10 vezes, eu não entendi metade. O Mércio usa, inclusive, aquele livro para dar aulas. O Mércio dá aulas de hiperdialética no Fundão, já deu na Fluminense também. Certamente conhece o assunto melhor do que eu. E alguns outros poucos que eu conheço. Sampaio falou que ele chegou a vender 1000 livros. Supondo que 10% se interessaram, pelo menos tem 100 pessoas que se interessaram por essas ideias. E são essas ideias que são a parte genérica do meu trabalho e que são realmente o meu interesse real, pessoal. E como o livro está ali, está aqui, ó. Esse livro está sempre por perto. Eu publiquei 20 volumes, naquele mesmo sistema que eu publiquei a minha dissertação, uma maneira bastante barata, né? Você com R$ 10, hoje em dia talvez uns 15, você consegue publicar um livrinho desse. Um mínimo de 10 volumes, se não me engano. E é essa que é a parte genérica do meu trabalho, que eu vou levando à frente, com a certeza que eu vou morrer antes de botar um ponto final nisso.
É isso aí.